O Salmo 58 aqui, o salmista, né, reprova todo o julgamento dos ímpios, né, e pede para que Deus o castigue, né, e que Deus salve o justo. Diz assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Aqui ele, né, observa a situação que se encontra, né, os juízes, os que estão ali sobre eminência, os que estão ali cumprindo e julgando. Quando nós observamos esses salmos, nós olhamos para o nosso dia a dia, como é que está o nosso país, como é que está a nossa nação, como é que estão os governantes, como é que a cada dia, né, se posicionam aqueles que estão para julgar. E vendo e olhando sobre a palavra de Deus, à luz desta palavra, não era diferente nos tempos antigos. Não era diferente na época dos reis. Quando nós observamos aqui que Davi, ele, né, observando tudo, ele vê o que está acontecendo, né? Mas verdadeiramente ele reprova os que estão em eminência, que são ímpios, que julga, né, de maneira errônea, de maneira errada, o justo. E aqui tem um grande ensinamento para nós, para que nós, segundo as palavras de Deus, venhamos só confiar no Senhor, venhamos confiar em Deus, porque Deus, no seu tempo, Ele trabalha e dissipa o mal da maneira que Ele quer. E Ele diz assim: julgais retamente, ó filho dos homens. Nós vemos que muitos desses juízes poderosos, né, não estavam, né, fazendo a maneira certa, não estavam cumprindo a verdade segundo a lei. E no 2 diz assim: antes no coração forjais iniquidades, e sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. A iniquidade é algo que o ímpio adquire no seu coração através dos seus olhos. Ele vê, vai ao coração e foge a iniquidade.
e coloca em prática sobre a terra com violência em suas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentira. Muitas das vezes nós observamos e olhamos e vemos e muitas das vezes imaginamos, mas por quê? Passou tantos anos em uma cadeira estudando, fazendo, ali tantas pesquisas, estudos e mais estudos, noites sem dormir, madrugadas intensas, fazendo pesquisa, estudando, se aprofundando, buscando conhecimento, tendo a realidade em conhecimentos e em estudos. Muitas das vezes ficou ali sem uma boa alimentação no horário certo, não teve um sono adequado durante a noite, estudando. Ali ficando a cada dia mais robusto em conhecimento sobre a lei, sobre direitos, sobre mandamentos, sobre Constituição e leis e mais leis. Mas aqui o salmista diz que alienam-se os ímpios desde a madre e andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. Com todo trabalho, com toda disposição, com toda dedicação, mas em si mesmo a mentira já estava com eles. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente. São como víbora surda que tem tampado os seus ouvidos. Aqui o salmista comparam eles, as serpentes, porque o seu veneno, o seu veneno são como de víboras. O trabalho, a maneira que eles maquinam, a maneira que eles fazem, a maneira que eles julgam, a maneira que eles trabalham, são como venenos de serpentes. Surda, que tem tampado os seus ouvidos. Tudo que estudaram, tudo que ali, tiveram conhecimento, eles ali não colocam em prática. Eles estudam a verdade, mas em si mesmo jaz a mentira, desde a madre. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perto em encantamento. Isso aqui é tremendo, porque quando nós trazemos a realidade dos dias em que vivemos e vemos e observamos, é ensinamento para aqueles o qual estão lá e que pode ser alcançado por esta graça, por esta luz, que é a palavra de Deus, não ouvir,
não seguir outras vozes, a não ser a voz do Senhor. Porque a única voz que é verdade é a voz do Senhor, é a voz do Todo-Poderoso, é a voz de Deus. E colocando a realidade diante dos olhos e em mãos, cada país tem suas leis, tem uma constituição a ser obedecida. Mas aqui diz que tem tampados os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perto do encantamento, para não ouvir a voz do poderoso, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. O que verdadeiramente com ele se encontra toda sabedoria, conhecimento, entendimento, e ele pode dar, iluminando, capacitando, direcionando, usando ali para tal fim. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Suma-se como água que se escoa, que se armare as suas frechas, fiquem tais feitas em pedaço. Aqui o salmista, ele confia plenamente na vontade de Deus, no tempo de Deus e na eficácia de Deus. Porque aqui ele diz: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. O que temos que fazer em momentos assim é permanecer confiando no Senhor, sabendo que Ele está no controle da história, Ele está no controle de toda a história na humanidade. Ele está no controle, Ele está no poder, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, e Ele está sobre o trono, um trono real, justo e verdadeiro. É Ele que julga as nações, é Ele que julga os povos, é Ele que julga a causa do seu povo. E como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto da mulher, nunca vejo o sol. Antes que os espinhos cheguem a se aquecer, as vossas panelas serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Aqui o salmista pede a Deus que verdadeiramente julgue com justiça, que faça justiça verdadeiramente, nas causas justas, com o povo, justo, que livre o justo, mas que também disfarça as injustiças dos ímpios. Que aqui o Senhor venha verdadeiramente despedaçar, que o Senhor venha, tirar de cena os que julgam falsamente, os poderosos que maquinam o mal, que em suas mãos praticam as iniquidades pensadas nos seus corações, contra o justo, contra aqueles que são inocentes. E é tão tremendo isso aqui, porque quando ele diz que serão arrebatados tanto os verdes como os que estão ardendo,
como por um redemoinho. Aqui ele pede aqueles que já estão em eminência praticando, né, injustiça, e aqueles que estão ardendo, aqueles que estão vindo, aqueles que estão com sede de também chegar, né, a eminências e também continuar praticando iniquidades, fazendo aquilo que reprova a vontade de Deus. Para o quê? Continuar julgando falsamente, julgando erroneamente o inocente, o justo. As causas certas julga como errada. As verdadeiras julga como mentira. Aquelas que são para bater o martelo, deixa levando para si no seu tempo, as iniquidades aumentando, os processos acumulando e continuar, né, fazendo o que não agrada a Deus, para, né, fazer segundo as suas vontades e o seu querer, porque estão ali no poder. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Nós temos que permanecer confiando e esperando no Senhor, porque Ele no seu tempo dará a resposta certa em cada causa, em cada situação, em cada tempo. Porque em cada tempo Deus trabalha por meio deles para trabalhar também, para ensinar também aqueles que começam na verdade a permanecer na verdade. Aqueles que estão aprendendo sobre a lei, sobre como fazê-la da maneira certa, observar e não errar, para que permaneça como juiz fazendo certo. Porque mediante qualquer que seja a circunstância, o julgamento, a causa, há um Deus nos céus que no seu tempo fará justiça, e o que é justo é justo. O que é errado é errado. E nós, como servos de Deus, não temos que nos conformar com injustiças, com o que o ímpio faz, ou com o julgamento do ímpio, mas sim permanecer crendo que o nosso Deus, que julga todas as causas, Ele julgará o ímpio e julgará o justo. Fará justiça sobre o justo e reprovará as ações dos ímpios. E permanecemos crendo no Senhor, na sua palavra, orando a Deus da maneira certa, como aqui o salmista orou, para que Deus viesse fazer no seu tempo, na sua vontade e com o seu querer. E não querer, por vontade própria, retalhar o mal.
fazer a esses a sua própria vontade com suas forças e com sua mão. Porque do Senhor vem o justo julgamento. Do Senhor vem a verdadeira justiça. Não cabe a nós, com as nossas mãos, com a nossa boca, fazer algo que desagrade a Deus, porque Deus está no controle da história. Deus está no controle desta nação brasileira. Deus está no seu trono de justiça. E no seu tempo, Ele desfará toda injustiça, desfará as intenções, as iniquidades dos ímpios, assim como um redemoinho passa e joga para o alto e se tornam depois resíduos, lixos. Assim o Senhor desfaz as iniquidades dos ímpios. Permanecemos no centro da vontade de Deus e o Senhor cuidará de nós, porque é Ele que julga toda a terra. Que Deus abençoe.